Boa noite, pessoal! Tudo bem por aí? Vamos aguardar as pessoas chegarem. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. O nosso tema vai ser sobre a lei da atração e relacionamentos afetivos. Então, espero que você aproveite bastante, você comente, dê a sua opinião. É sempre muito importante a gente fazer essa troca, que é tão essencial, né? Então, eu vou aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Só mais uns minutinhos. Ei, Andréia, boa noite. Boa tarde, né? Aqui no Canadá ainda são 5 da tarde. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu tive um probleminha com a conexão ontem. Eu espero que hoje a conexão da internet fique boa, que vocês possam me ouvir direitinho. Ei, Sabrina, querida, tá joia? Se vocês quiserem encaminhar, né, essa live para outras pessoas, é só mandar nesse aviãozinho que a gente tem aqui embaixo, para que elas possam também acessar a nossa live. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal e a gente pode aplicar ele não somente na parte, né, de relacionamentos da nossa vida, mas em todos os outros aspectos também. Então eu acho que vale muito a pena assistir. Para quem está chegando, sejam bem-vindas, bem-vindos. E eu acho que vale a pena compartilhar também. Né? Eu vou trazer um pouquinho dos conceitos que a gente começou na semana passada, na sexta-feira. Falamos um pouco mais com a presença do Marcos Mazzulo aqui na segunda-feira. E hoje eu vou trazer ainda mais conceitos. Se você tiver um papel, uma caneta aí pertinho de você, eu recomendo que você pegue. Eu vou propor, né, um exercício aqui para que a gente possa fazer, ativar ainda mais a lei da atração. Além de reflexões, né, que a gente vai fazer em relação aos nossos padrões, às crenças. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. Sejam bem-vindas, Helenice, Fabiana, Mirélia, Dalgisa, a Renatinha. A gente fez uma live ontem sobre espiritualidade e meditação. Quem quiser conferir, tá no meu stories. Eu vou depois também postar, viu, Renatinha? Ainda não tive tempo, mas eu vou compartilhar também aqui com as outras pessoas, né? Pessoal, a nossa live anterior da sexta-feira, a gente teve muita participação, a gente teve muitas perguntas e eu finalizei a live falando que hoje eu ia trazer um pouco mais em relação aos relacionamentos, né? Eu copiei até mesmo uma pergunta que o Rafael fez pra gente e eu vou abordar um pouco mais sobre isso hoje. Ei, Lucas, quanto tempo? Lucas estudou comigo, gente, desde pequenininho. Muitos anos. Seja bem-vindo, Lucas. A Adriana chegou aqui com a gente também, a Dilene. Pessoal, o nosso tema hoje vai abordar alguns aspectos dos arquétipos que a gente trabalhou na semana passada, mas focando um pouco mais nas nossas relações, né? Nos relacionamentos afetivos, amorosos que a gente cultiva ao longo da nossa jornada. A gente vai trazer também a Lei da Atração. Eu não sei se vocês já leram esse livro, das 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Né? Eu tenho essa versão de bolso pequenininha, então é bom que dá para levar para todos os lugares. É um livro super fácil de ler, pequeno, que tem uma leitura assim agradável, né? Que você pode aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Então eu recomendo que você tente ler esse livro se você ainda não leu, tá bom? Sejam bem-vindas aí, quem está chegando. Muito boa noite. É muito legal poder compartilhar isso com vocês, pessoal. Mesmo que nem tantas pessoas possam assistir ao vivo, né? Esse material aqui ele vai ficar gravado, então é importante compartilhar mesmo. E quem sabe a gente pode estar ajudando outras pessoas também nesse momento, né? De autoconhecimento. Ah, que bom, Josi. A Josi já leu esse livro. É um livro realmente muito bacana. Eu tenho outros livros do Deepak Chopra aqui em casa, a Cura Quântica também, que é muito legal e relata diversos processos de autocura,
né, de pessoas que utilizaram a meditação, o autoconhecimento, para perceber os desequilíbrios do próprio corpo e para levar também toda essa consciência através não só dos pensamentos, mas gerenciando as emoções e levar então para esse processo, né, de autocura ou de auxílio mesmo a um tratamento que essas pessoas já estavam fazendo. O Lucas, que estava aqui com a gente, é um exemplo de força interior, né, Lucas? Teve uma situação na vida dele pela qual ele superou e está aqui hoje com a gente. Então, é muito importante perceber o quanto a nossa força interna ela atrai resultados para a nossa vida. O quanto a nossa vontade, o quanto a nossa mente influencia naquilo que a gente alcança em todos os aspectos. Então, eu agradeço vocês pela presença hoje. Ah, Josi, você é do Japamala do Bem. Ó, sempre estou te marcando nas minhas postagens aqui, que mamãe me deu o Japamala, né? Seu, tá até aqui pertinho. Eu só não vou conseguir ir lá por causa do fone. Mas a Josi, pessoal, faz um Japamala que a gente pode usar como um instrumento da prática meditativa. Eu amei. Obrigada, viu, Josi? Então, o Lucas até colocou aqui pra gente, justamente, né, essa força interior, ela é a mais poderosa que existe, né? Ela faz realmente a gente alcançar resultados excepcionais. Lucas, se você quiser compartilhar um pouquinho aí com a gente nos comentários, né, como você canalizou essa força para que você pudesse superar esse desafio na sua vida, estar aqui hoje com a gente, né, com saúde, com sucesso profissional, pessoal, coloca aí pra gente também. E eu acho que é muito importante a gente perceber isso, ter exemplos disso na nossa vida, né? E eu posso citar vários exemplos de pessoas que eu conheço e que saíram de situações extremamente delicadas, extremamente subjugadas, né? Pessoas não, às vezes, até os próprios médicos não falariam que essas pessoas conseguiriam superar o que elas superaram e elas estão aí, fortes, né? Mostrando toda a sua luz com uma outra perspectiva da vida. E eu acho que é exatamente isso, quando a gente se encontra, quando a gente se depara com essa força divina da criação, quando a gente reconhece ela em toda a sua potencialidade, a gente transforma o nosso ser, a gente transforma o nosso olhar, a nossa perspectiva. E transforma para o bem, para o positivo, né? E a gente percebe também que a gente está conectado com tudo e com todos. E eu acho que é isso mesmo que o Lucas falou, aí a gente consegue trazer esse positivo para os nossos pensamentos. Porque o pensamento, pessoal, é a semente. É uma semente que é plantada no nosso consciente e inconsciente, que vai gerar, então, os nossos comportamentos e ações numa determinada direção. E aí, quando eu me alinho, quando eu alinho o meu corpo, quando eu alinho a minha mente, quando eu alinho a minha energia para aquele objetivo, por exemplo, no Lucas, né, Lucas, naquele momento de vida, foi a sua sobrevivência, foi sair daquela situação, né, se recuperar. Você juntou toda essa energia, todos esses pensamentos positivos de que você iria evoluir e sair daquela situação a cada dia. Então é isso mesmo, é ter metas, metas no âmbito profissional, pessoal, de relacionamentos, metas espirituais, né, de evolução aí na nossa jornada. Então, meus amigos que estão aqui hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu tô aqui para falar para vocês não uma receita de bolo. Eu tô aqui para falar para vocês um pouco do que eu passei na minha vida, como eu usei, né, esses pensamentos, como eu os utilizo ainda hoje e como eu ainda tenho que aprender, né, com eles mesmo. Porque muitas vezes, até mesmo na jornada do autoconhecimento, a gente não acredita no nosso potencial. A gente não acredita que é capaz de alcançar as nossas metas, né? E junto com essa lei da atração, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, eu vou trazer também um ponto que para mim é um ponto delicado, né? Relacionamento amoroso. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu nunca consegui ainda fazer uma meditação que fosse voltada exclusivamente para relacionamentos afetivos, né? E quando eu estava fazendo, eu já falei sobre a Érica Faria aqui com vocês algumas vezes, a psicóloga que eu fazia, né, o acompanhamento aí do Brasil.
Eu falei isso para ela e ela me deu uma outra luz, né? Uma pessoa super iluminada também, que conhece mais da mente humana do que eu mesmo. Ela me fez uma seguinte pergunta dentro da minha colocação, né? Eu falei, Érica, mas assim, eu consigo fazer as meditações, eu consigo praticar meditações com diversos temas, mas o tema de relacionamento afetivo para mim, eu ainda não consigo, eu tenho uma trava, eu tenho um bloqueio, né? E aí a Érica me fez a seguinte pergunta: o que essa trava, o que esse bloqueio diz para você em relação a esse tema? Naquele momento que ela fez aquela pergunta para mim, eu falei, né, para mim mesma, né? Quando você se depara com um muro, com uma porta fechada, o que aquela porta, aquele muro, de alguma forma simbolizam para você? Como que você pode transpor aquela situação, né? Será que é a sua própria mente que está bloqueando você de acessar memórias, acessar assimilações, registros? Será que a sua mente de alguma forma está bloqueando o seu total potencial de ação naquele aspecto? E eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje. Eu vou falar da minha busca, né? Minha busca pelo autoconhecimento, a minha busca por essas bússolas internas que a gente começou a falar na semana passada, sobre os meus princípios fundamentais e negociáveis. E hoje eu vou focar um pouco mais na questão do relacionamento amoroso, trazendo também um pouco dos arquétipos que a gente abordou na semana passada. Eu não sei se estava todo mundo aqui com a gente, mas os arquétipos, né, aí colocado por Carl Jung em 1919, ele falou que os arquétipos são imagens que estão no nosso inconsciente coletivo e que foram geradas a partir de situações que se repetiram ao longo de gerações. Então é como se essas mesmas situações, elas fossem sendo vividas por diversas pessoas em diversas culturas ao longo de toda a humanidade, né? E essas imagens, elas foram sendo arquivadas então no nosso inconsciente coletivo e elas são passadas através, né, da nossa estrutura social, mas também através de uma estrutura biológica. E quando eu falo biológica, pessoal, eu trouxe até para vocês isso um pouco na semana passada sobre a genética comportamental, né? Para quem não me conhece direito, eu sou pesquisadora, neurocientista e a minha especialidade é genética. Apesar de não trabalhar especificamente com genética comportamental, eu costumo estudar muito, né, esse aspecto porque envolve saúde mental. Como o comportamento é fruto da mente, como o comportamento está associado aos nossos pensamentos, como os pensamentos são provenientes desse inconsciente coletivo, desses arquétipos que estão de alguma forma, como a sociedade influencia na formação dos pensamentos, que influenciam nos comportamentos, nas ações e no papel social que eu desempenho. Pessoal, se ficar alguma dúvida no que eu estou falando para vocês, vão deixando nos comentários. Na sexta passada foi maravilhoso, porque aí a gente conseguiu conversar, né? Que eu tô falando sozinha igual uma doida. Mas, se vocês quiserem colocar o que seja, observação, pergunta, depoimento, vai deixando aí nos comentários, ou até mesmo nessa caixinha que tem de interrogação aí, tá? Então, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês, com o auxílio aí da espiritualidade que eu acredito, né? Da minha missão de vida hoje, eu quero trazer para vocês um pouco desses conceitos, eu quero trazer reflexões. Eu não estou trazendo aqui verdades absolutas nenhuma, porque elas não existem, né? Elas são referentes a cada história de cada indivíduo. Porque a minha mente é diferente da sua mente. Porque a nossa mente enxerga o nosso mundo de acordo com os estímulos que chegam até nós, de acordo com as experiências que a gente vivenciou na nossa jornada. E aí a gente vai fazendo assimilações, né? Por similaridade. Então, tudo que acontece que é similar ou que desencadeia emoções similares, impacto emocional similar, é colocado dentro de uma caixinha que vai ficando aqui na minha mente. Eu vou criando esse repertório. Essas caixinhas, elas não estão isoladas, elas se comunicam formando uma rede extensa, que a gente chama de engramas neurais. E aí, sempre que eu passo por uma situação parecida, a minha mente busca nesse repertório todas as situações que ocorreram e que são similares.
E nesse exato momento, ela também libera neurotransmissores associados à representação emocional daquele registro. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Se eu estiver falando algo muito complexo ou que esteja deixando alguma dúvida aí, por favor, vão deixando aqui para mim nos comentários, ok? Vamos fazer esse combinado. We have a deal. Coloca aí no comentário pra gente aquilo que você está pensando sobre o que eu estou trazendo hoje, tá? Então, voltando mais uma vez, né? Ao que a gente falou na semana passada, sobre os arquétipos, mas também sobre a naturalização de alguns processos na nossa vida e que condizem exatamente com esse processo de similaridades que vão criando os arquivos da nossa memória. Gente, que maravilhoso! Lá da Áustria, Caroline! Que maravilhoso! Obrigada pela presença! Olha que legal, gente! Através da internet a gente consegue se comunicar, se conectar com pessoas que a gente não teria outra possibilidade, a não ser por aqui, né? E aí eu comecei a falar com vocês sobre a naturalização de alguns processos em relacionamentos. Então vamos pensar o seguinte. Qual é a primeira estrutura de relacionamento que a gente tem quando a gente nasce, né? Quando a gente está ali dentro da barriguinha da nossa mãe. Qual que é o primeiro relacionamento? Relacionar-se condiz com conectar-se a algo externo a mim. Então, qual que é a primeira relação que eu, Ana Paula, tive na minha vida? Foi com a minha mãe, né? Naquele período inicial de gestação. Então, foi o primeiro tipo de relacionamento que eu tive na minha trajetória. E naquele momento, né, tão ali íntimo e intenso da vida da minha mãe, eu fui capaz também de perceber alterações que ela estava passando no âmbito emocional, psicológico e também corpóreo. Porque há uma conexão entre a mãe e o feto, e o bebê. Então, o Lucas, que está aqui, sentiu também os estímulos da mãe dele. A Caroline sentiu os estímulos da mãe dela. A Anabete, a Elô, a Andréia, todo mundo que está aqui sentiu. Minha mamãe está aqui com a gente também, sentiu os estímulos que chegaram até a mãe dela, né? Então, pessoal, essa é a primeira forma de se relacionar que a gente aprende com as nossas mães, que foram a nossa primeira morada. Independente da sua relação com a sua mãe hoje, eu acho que é importante você honrar, né, esse ser que te deu a luz, que te deu o primeiro abrigo e que te deu a primeira demonstração de afeto também. Um segundo momento, a gente tem o contato, algumas pessoas têm o contato, né, com os pais. E aí a gente forma a primeira estrutura de relação que sai do âmbito do eu, porque o eu, ele está primeiramente aqui, né? A gente fala que há a construção do nosso narcisismo, do nosso ego, que garante a nossa sobrevivência. Então, quando eu nasço, né? O bebê, quando ele tem as suas vontades de sobrevivência associadas à fome, associadas a questões fisiológicas, o bebê, ele chora. E aí a mãe atende, o pai atende, as pessoas que estão em volta atendem os desejos daquele bebê. Então, esse relacionamento vai sendo construído dessa forma, né? Há o mundo lá fora, mas que atende aos meus desejos inicialmente. Então, eu como um indivíduo, lá pequenininha, recém-nascida, o mundo era algo, eu ainda não conseguia separar quem era minha mãe, quem era meu pai, os meus avós, as pessoas que estavam ali cuidando de mim, mas eu sabia que o mundo que estava ali fora atendia aos meus desejos, né? Na hora que eu comia. Eu falo isso dentro de uma família, né, que tem uma estrutura que os pais conseguem ali naquele momento dar atenção ao bebê, àquele indivíduo. Mas em muitos processos, pessoal, esse bebê ele não tem esse auxílio do mundo, né? Às vezes o bebê ele pode estar chorando ali de fome e ele não vai receber a comida naquele momento. E isso vai criando essas identificações do que é relacionar-se. Então, o que a gente está colocando aqui, eu até falei para vocês, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo o relacionamento afetivo é diferente da forma como você vê. E pode ser diferente mesmo até dentro da mesma casa, entre irmãos. As associações que eu criei podem ser diferentes das associações que você criou.
E aí, dando um pouquinho mais de salto nessa linha do tempo, né? Eu quero trazer para vocês a primeira colocação que a gente tem dentro da própria psicologia, quando a gente fala do desenvolvimento infantil. O primeiro contato com o prazer imediato que o bebê tem é através da amamentação, né? É o prazer imediato, é o alimento. Então, quando ele está ali naquela necessidade fisiológica, ele chora e o leite chega, o alimento chega. Então, ele está fazendo o quê? Ele está pegando, né, uma necessidade que ele tem, ele está sendo atendido e ele está associando prazer a uma necessidade, comida a uma necessidade. Esse fator comida, por que eu estou trazendo aqui? Isso vai ficar para outras lives, né? Mas quem anda comendo as suas emoções aí durante os dias, né? Ah, hoje eu tô triste, eu tô cansada. Nossa, eu vou comer uma lasanha maravilhosa porque eu tô triste, eu tô cansada hoje. Ah, hoje eu trabalhei demais, então eu mereço um sorvete, né? Quem anda comendo as suas emoções? Porque é a nossa primeira forma de identificação ao prazer imediato, tá? A solucionar problemas. Porque o nosso problema no início do nosso desenvolvimento era o quê? Qual que era o nosso problema quando a gente nasceu? Era ter o alimento, era sobreviver, né? E aí a gente vai pareando esses estímulos, como a minha ex-aluna Sabrina está colocando aqui pra gente. Ei, Lu, seja bem-vinda, Kelly, Renatinha, sejam bem-vindas, meninas. E aí a gente vai criando, pessoal, parece uma visão muito narcísica, né? Mas a gente vai criando as nossas relações através das nossas necessidades, tá? Então, primeiro a gente vai tendo essa necessidade suprida, principalmente por essas pessoas que estão à nossa volta, suprida ou não, né? Muitas vezes essa necessidade não vai ser suprida. E aí a gente vai ter, então, alguns bloqueios emocionais. A gente pode ter também, não só bloqueios emocionais, mas distúrbios psicológicos associados a essa ausência desse afeto, né? Que a gente pode falar um pouquinho depois também. Mas vamos aí levar em consideração que o seu desenvolvimento, você que está aí comigo hoje, né? Você teve esse desenvolvimento inicial aí, emocional, suprido pelos seus pais, pela sua família, pelos seus avós, por quem te criou. Então vamos levar em consideração essa situação ideal que a gente sabe que muitas vezes não acontece, tá, pessoal? Eu tô trazendo aqui então uma situação ideal, ok? Quando a gente traz essa situação ideal, então, e aí a gente vai colocar um pouco mais de estrutura, né, nessa conversa que a gente está trazendo, a gente vem então arquivando registros de relacionamentos que estão mais próximos a gente. Então, inconscientemente, a gente observa o relacionamento dos nossos pais, a gente observa o relacionamento deles com os nossos avós, a gente observa o relacionamento deles com os nossos irmãos. Depois, na nossa escola, a gente começa a observar, né, a forma como esses relacionamentos se dão nesse âmbito, nesse espectro maior, que seriam com os nossos amigos, professores, enfim, a gente vai criando essas associações, relações, conexões com outras pessoas. Só que muitas vezes a gente não para analisar como essas relações acontecem. E elas acontecem naturalmente associadas, primeiramente, aos arquétipos que eu construo no meu inconsciente, através das relações que eu tenho na minha vida, através dos estímulos, né, que eu tive na minha infância, e também associadas aos arquétipos que a sociedade traz. Então, aqui é a primeira vez que eu trago esse conceito para vocês. Nós temos um arquétipo que é individual, que vai estar associado a tudo aquilo que eu passei na minha história de vida, e a gente tem um arquétipo que é o da sociedade, é esse inconsciente coletivo, né? Então, a gente pode ter uma sobreposição desses arquétipos, ou a gente pode ter um conflito entre esses arquétipos, que é o que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Então vamos lá, eu tô com 33 anos hoje. Vocês estão com quantos anos? Vão colocando aí pra mim, sem vergonha de falar da idade. Vamos colocando a idade aí pra mim, só pra eu ter uma noção, né, das pessoas que estão aqui com a gente hoje. Então, olha, eu tô com 33 anos. Se eu, né, tenho registros aí de relacionamento desde a barriguinha da minha mãe, eu tenho 33 anos de registros associados a relacionamentos afetivos.
Afetivos, quando eu falo, não necessariamente entre o homem e uma mulher, entre uma mulher e uma mulher, né? Homoafetivos ou heteroafetivos. Eu tô falando exatamente de relações com diversas pessoas. Isso, pessoal, vão colocando pra mim. Que legal, ó, desde 29 anos. Ah, não, mais novinha que a Valéria, 25. Vamos ver, acho que a Lê com 46. Nós estamos com um range aí de 25 a 46 anos. Há 55 anos. Ei, Elisa. Olha quanta história, quantos registros de relacionamentos. Ei, Pedro, 45. Quantos registros de relacionamentos nós temos arquivados aqui no nosso cérebro, na nossa mente. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, como eu falei para vocês, meu tio filósofo acabou de entrar aqui. Tio, se quiser contribuir com a gente, por favor, coloque aí nos comentários. Como eu falei para vocês, nós temos então a construção de um arquétipo individual, mas que também existe um arquétipo coletivo, social, e que muitas vezes a gente vai ter a sobreposição de alguns fatores, de alguns aspectos, mas a gente também pode ter conflitos entre esses arquétipos, né? E aí a gente vai falar da importância desses arquétipos na limitação da atração daquilo que eu quero nas minhas relações. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é essa lei da atração. Depois eu vou falar para vocês como que a gente pode utilizar, né, o autoconhecimento, como a gente pode perceber aquilo que a gente quer para as nossas relações e utilizar isso, né, nessa busca, nessa liberação dessa intenção para o universo, para que as coisas também se manifestem, né? E por último, eu vou trazer para vocês o que o nosso colega o Rafa perguntou na semana passada e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai colocar hoje, tá bom? Muito bom, pessoal. Temos pessoas aqui de várias idades, com diversas experiências, né? De gerações diferentes. E aí a gente pode observar também que o arquétipo coletivo, ele se transforma ao longo da história, ao longo da sociedade. Então pode ser que a sua identificação, ou o seu conflito, né, com o arquétipo coletivo, ele hoje não aconteça porque ele se transformou. Então a gente vai poder perceber isso também, esse movimento que é muito legal de transformação do arquétipo individual, porque nós estamos em constante transformação e que bom que a gente está em constante transformação, que não somos os mesmos de ontem, de hoje de manhã, de 10 anos atrás e não seremos os mesmos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? E se a gente muda, o coletivo também muda. E eu acho que é aí que está a beleza, a gente perceber que a gente pode se influenciar também na mudança do arquétipo coletivo. Tá claro? Tá uma bagunça que eu tô falando para vocês. Faz algum sentido tudo isso que eu tô trazendo? Bom, vai deixando aí os comentários. Vou mostrar mais uma vez para vocês o livrinho que eu mostrei aqui no início da nossa live, né? Que é as 7 Leis Espirituais do Sucesso. Silas, meu amigo, que bom que você está aqui. O Silas fala muito sobre esse livro também, esse coach maravilhoso de desenvolvimento pessoal. Para quem não conhece ele, pessoal, dá uma olhada no perfil do Silas. Vai ficar salvo sim, Helenice. Vai ficar salvo para outras pessoas também poderem assistir. Mas vamos lá, né? Falei então sobre esse livro para vocês. Nesse livro, no capítulo 5, deixa eu ver, isso mesmo, no capítulo 5, a 5ª lei, né, do sucesso, ele fala sobre a lei da intenção e do desejo, que é exatamente sobre a lei da atração. Se vocês ainda não assistiram, tem um documentário que fala um pouco sobre esse tema, que chama O Segredo. O nome do livro, Ale, é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Tira o print aí, pessoal, que aí fica mais fácil, né, para vocês acharem o livro depois. Então, o que eu falei para vocês, a neurociência explica para vocês, eu trago aqui toda semana falando que tudo começa na sua mente. Nós temos também um vídeo no nosso feed falando sobre isso, viu, pessoal? Pedro, ainda ficou difícil de ler? Dá uma olhada, vê se você consegue agora. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra. Aí eu posso também tirar uma foto e deixar no nosso stories depois, tá bom? Que eu acho que fica mais fácil, né? Todo mundo pode
pode pegar depois. Então, pessoal, o 5º capítulo desse livro, ele fala exatamente sobre o poder de plantar uma sementinha na sua mente e desenvolver, né, esse pensamento aí até ele se tornar realmente algo concreto, tá? Como eu falei para vocês, tudo se inicia nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão associados aos estímulos que a gente recebe. Então, eu, uma pessoa de classe média do Brasil, por exemplo, né? Eu posso até imaginar como é uma casa de uma pessoa que ganha R$50 por mês. Eu posso imaginar. Você que está aí comigo, classe média, Brasil, classe alta, né? Classe até baixa. Você pode fechar os seus olhos e imaginar como é a vida de uma pessoa que ganha R$50 por mês no Brasil. Imaginar. Você pode ter uma leve construção do que é uma vida dessa pessoa. Mas eu tenho certeza que nem você e nem eu temos 1%, né, da realidade que essas pessoas passam. Por quê? Porque nós não recebemos esses estímulos de como é viver uma vida com R$50 por mês. A nossa mente, ela é capaz de imaginar até um certo ponto. Mas a partir de um outro ponto, a gente precisa de estímulos materiais para que a gente possa realmente concretizar, né, aquele conhecimento, aquele pensamento. Estão conseguindo entender um pouco do que eu estou querendo chegar? Então é o seguinte, tudo se inicia na nossa mente através do pensamento que é influenciado diretamente pelos estímulos. Os estímulos estão associados aos arquétipos coletivo e individual. Então, se a sociedade, né, traz para mim um arquétipo que nem a gente começou a discutir na semana passada, o arquétipo do feminino, e aí a gente tem aí várias características do arquétipo feminino. A gente até falou aqui como exemplo que uma mulher, por exemplo, que de alguma forma, né, valoriza o seu corpo, valoriza a sua sensualidade, reconhece o seu prazer de alguma forma, essa mulher, ela é desvalorizada, né? Ela não tem o valor da sociedade como uma mulher de direito, uma mulher que tem a sua capacidade de ter uma família, de ser respeitada. Isso é um arquétipo do coletivo, eu não estou falando que isso é certo, tá? Esse arquétipo, ele vai mudando com o tempo, né? A gente tem essa transformação porque a gente tem a transformação da sociedade. Mas, de alguma forma, isso está embutido no nosso inconsciente. Isso vai influenciar nos meus pensamentos. Aí eu vou fazer a segunda conexão agora com vocês. Então, vamos lá. Eu, Ana Paula, que tive 33 anos de disposição a algumas determinadas formas de relacionamento afetivo, não estou falando só amoroso, eu tenho isso tudo, então, sendo colocado aqui na minha mente, mas que de alguma forma também é influenciado por esse arquétipo coletivo, né? Então, se eu fosse pensar sobre um relacionamento amoroso, e eu já coloquei aqui diversas vezes para vocês o quanto eu tenho vontade de ter uma família, né? Se eu fosse, então, elaborar algo na minha mente associado a isso, eu pensaria da seguinte forma, olha, eu quero ter uma família, família é o desejo final, né? Família, lá no final. Eu quero ter uma família, para eu ter uma família, como eu sou heterossexual, eu preciso encontrar um homem que tenha também o desejo de ter uma família, ok? Mas dentro do meu inconsciente existem algumas predisposições para que eu possa achar um parceiro aqui na minha vida. Essas predisposições inconscientes, elas me determinam um tipo de comportamento, né? Como se, para que eu pudesse encontrar um parceiro... Pessoal, eu estou colocando suposições aqui, tá bom? Depois a gente vai discutir sobre isso. Como se, para que eu pudesse encontrar um parceiro que quisesse aquele objetivo final, eu tivesse, então, que me comportar de certas formas. Se eu saísse desse tipo de comportamento, eu automaticamente não conseguiria alcançar o meu objetivo, porque eu não encontraria parceiros que também desejam ter a família que eu quero. Conseguem compreender isso? Que há uma causalidade aqui, mesmo que inconsciente, né? E aí, pessoal, quando eu percebo
percebo, porque muitas vezes, igual eu tô falando aqui para vocês, isso é inconsciente. Eu não tenho consciência dos comportamentos que eu tô adotando, né? Na maioria das vezes. Nem no meu relacionamento pessoal, nem lá na minha profissão, nem em qualquer âmbito da minha vida, em qualquer esfera da minha vida. Então é muito importante a gente perceber que para manifestar, né, o meu desejo, a minha intenção, para eu manifestar o que está falando aqui nesse 5º capítulo da Lei da Atração, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que se passa aqui na minha mente. Há uma necessidade de autoconhecimento para eu reconhecer as minhas crenças, que são produzidas através dos estímulos que chegaram até mim, né, de tudo que eu vivenciei na minha trajetória, mas que também vêm desses arquétipos da sociedade. Autoconhecimento é a primeira chave para você atrair o que você quiser para a sua vida. Não sou eu que falo, é a neurociência que fala, é a espiritualidade que fala. São práticas milenares de mais de 5.000 anos, né, que estão sendo trazidas do Oriente para que as pessoas possam se conhecer, porque a gente tem uma mente que só observa o que está lá fora, ela não observa o que está aqui dentro. Gente, o potencial dessa coisinha aqui, ó, é inimaginável. A casa que você mora hoje foi construída através de um pensamento. O avião que está voando no céu, que faz eu ir e voltar do Brasil para o Canadá, ele foi construído através de um pensamento. Vocês conseguem ver isso? E aí, quando eu falei para vocês em relação à limitação, o que traz a limitação, pessoal, é não se conhecer, é não perceber exatamente o que se quer. Porque muitas vezes a gente acha que quer uma coisa, mas na verdade é outra. E a gente vai falar sobre isso hoje. Se der tempo, senão a gente vai ter que fazer uma outra live. Na semana que vem a gente faz uma outra para falar sobre isso. Enfim, vamos voltar aqui para a lei da atração. Então, a primeira lei da atração, eu preciso me conhecer para saber o que eu realmente quero e por que eu quero aquilo. Quais são as minhas motivações, se elas são individuais ou se elas são do inconsciente coletivo, né? Segunda coisa, quando eu me conheço, quando eu percebo o que eu quero, eu consigo intencionar. Eu consigo voltar a minha atenção para aquilo que eu quero, direcionar a minha energia, as minhas forças, tudo que eu preciso para alcançar aquele objetivo. Não é verdade? Quando você sabe o que você quer, quando você fala, nossa, eu quero passar nesse exame de carro. Então eu vou ter que estudar, né, legislação, eu vou ter que fazer o treinamento da rua, eu consigo chegar lá. Porque eu tenho consciência do que eu quero. A minha mente sabe o que ela quer. E ela consegue movimentar, então, né, essa maquinaria, essa engrenagem para que as coisas possam acontecer também. Autoconhecimento, quando você tem a intenção. E aí vem o terceiro passo, que eu acho que é o mais difícil de todos. Esse eu também tenho que aprender muito a fazer ainda. Seguinte, me conheço, sei o que eu quero, já estou movimentando tudo. Agora também é liberar isso para o universo, para que isso aconteça no tempo certo, né? Porque muitas vezes a gente também quer o imediatismo. A gente quer subir a montanha do Everest sem nunca ter, né, nem mesmo feito, sei lá, uma caminhada numa esteira dentro de uma academia, ou mesmo feito uma caminhada na rua. Então é preciso também perceber que em determinadas metas, objetivos, o tempo naturalmente vai ser maior, né? E assim, é ter esse desapego mesmo, no sentido de que eu sei o que eu quero, eu estou fazendo o que é necessário. Agora o universo também vai ter que dar a forcinha dele, no tempo dele. E aí muitas pessoas também falam que esse é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus agir nas nossas vidas. Não é o nosso tempo. O universo tem os ciclos dele, a natureza tem os ciclos dela, né? Muitas árvores, muitas plantas não florescem o ano inteiro. Você tem datas específicas para que elas floresçam. Então, eu acho que é exatamente isso. Nós temos que ter essa consciência também de que quando a gente sabe o que quer, quando a gente estipula essas metas, esses objetivos, quando a gente trabalha para isso, porque também precisa de haver uma ação, a gente precisa liberar agora, né, essa energia,
entoar aí, eu estou entoando no universo agora nesse momento que eu estou, de alguma forma, buscando ajudar pessoas através da meditação, do autoconhecimento, através da inteligência emocional. Eu estou entoando isso, de alguma forma o universo vai fazendo as suas conexões, né? Então também é acreditar que as coisas acontecem no momento que elas precisam acontecer, ok? Ter paciência. E nessas últimas décadas aí, principalmente a geração que está chegando agora, é uma geração que não tem paciência, que é tudo muito rápido, né? Geração do WhatsApp, a pessoa te manda mensagem, ela quer receber a resposta na hora, às vezes você está trabalhando, fazendo outras coisas, e aí a pessoa, você não responde, ela fica ansiosa, ela fica brava, ela fica nervosa, ela fica triste. Gente, calma, né? Tudo tem o seu tempo também. Vamos passar agora para o nosso segundo aspecto aqui, que eu tô com medo de não dar o tempo da gente falar as 3 coisas aqui que foram programadas para a nossa live de hoje, né? Ei, Glau, linda, tava na sua live. E aí eu vim para mim, pessoal, a Glau fez uma live hoje sobre óleos essenciais, maravilhosa. Para quem quiser dar uma conferida, tá no Instagram dela. Muito bom. Mas vamos lá, segundo aspecto. Então, já falei para vocês o que é a lei da atração. A lei da atração, então, é plantar essa semente dentro da sua mente em relação ao que você quer. Mas para saber o que você quer, você precisa se autoconhecer, né? Porque se você não se autoconhece, você não sabe das sabotagens que a sua mente produz o tempo todo. E a Kelly até colocou aqui em cima, né? Exatamente, a gente não consegue reconhecer aquilo que sabota também, né? As nossas empreitadas aí, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Segundo aspecto, gente, que eu tô falando demais. Eu queria trazer para vocês como que a nossa mente utiliza os arquétipos para atrair o que deseja. E aí eu já até mostrei esse exemplo para vocês aqui, para que a gente possa fazer esse gancho então, né? Eu desejo uma família, lembra que eu falei para vocês? Necessariamente eu desejo uma família aqui. Claro que eu não preciso necessariamente ter um parceiro, né? Eu posso ter uma família sem ter um parceiro. Mas eu, Ana Paula, quero ter um parceiro. Então, para que eu tenha uma família, eu preciso de um parceiro que também queira ter uma família. Se ele não quiser ter uma família, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo aqui. Consegue perceber? Ótimo. Mas para que eu possa, então, de alguma forma, encontrar um parceiro que queira ter família, essa frase, gente, né? Homem que queira casar, necessariamente vai buscar uma mulher que seja para casar. Mais uma vez, não estou falando que isso aqui é certo, ok? Só estou trazendo para vocês colocações que estão no nosso inconsciente. Perguntar para vocês, respondam aí para mim. Mulher para casar. O que é uma mulher para casar? Responde aí para mim, coloque no comentário. O que está no inconsciente coletivo que seja uma mulher para casar? Não estou falando que está certo, que está errado. Eu quero que vocês compartilhem aqui comigo, enquanto isso vou beber uma aguinha aqui, ó. Coloquem para mim aí, pessoal. O que é mulher para casar? Vou dar o tempinho para vocês digitarem. E vou começar a falar um pouco no que estava no meu inconsciente coletivo, né? De acordo com os estímulos que eu recebi. Mulher para casar, para mim, Ana Paula Mendes Silva, né? Vou colocar aí... Quando que eu comecei a pensar sobre isso? Sei lá, os primeiros beijinhos que eu fui dando, né? Vamos colocar aí uns 15 anos de idade. Então, para mim, dentro do meu inconsciente coletivo, uma mulher que fosse para casar, né? Ela necessariamente era uma mulher pura, casta, que vem até aquela questão do que a gente fala da virgindade, né? Que é muito falada da virgindade das mulheres, né? E aí, pessoal, o que eu tô colocando aqui não é o que eu acho hoje, tá? Não é o que eu acho que seja uma mulher para casar. Uma mulher para casar é aquela mulher que quer casar, que a Carol colocou aqui pra gente. É isso que eu acho hoje. O que eu tô colocando, que para mim antes era inconsciente, é o que muitas pessoas trazem. Olha, a Glau colocou, recatada, né? O Pedro, ó, mãe, dona de casa, carinhosa, cuidadora. Segura, honesta, fiel, recatada e do lar, que cozinha, que limpa, que tá sempre linda, de acordo com a sociedade, tá vendo? Perfeita, a sociedade é assim, né? Uma tipo mãe 2.0, amei essa.
Ai, gente, amei. Prendada, que cuida da casa, que é submissa quanto aos seus próprios desejos, não fala palavrão. Gente, estão percebendo? Isso são coisas que vêm dos nossos inconscientes. A que quer ter filhos. Quando a gente cria esses arquétipos, isso exclui as pessoas que não se identificam com eles, e aí cria aquele conflito que a gente falou. Então, se uma mulher não sabe cozinhar, passar, limpar a casa, então ela não pode casar? Vocês estão entendendo isso? É isso que vai criando dentro da nossa mente impossibilidades para que a gente alcance objetivos. Então, a Ana Paula, que tinha dentro do inconsciente dela que uma mulher que fosse, para casar, precisava então cozinhar, limpar, ser uma boa dona de casa, querer ter filhos, ser fiel, não usar da sua sexualidade, Ela foi criando isso na mente dela. E aí ela teve o primeiro relacionamento dela. Beleza, os relacionamentos, quando a gente começa a ter as primeiras experiências, não são relacionamentos muitas vezes que a gente planeja o casamento, Mas no primeiro que eu me deparei, que eu pensei sobre casamento, eu já comecei a me questionar sobre diversos comportamentos. Diversos. Então se essa pessoa eu estou pensando em casar com ela, eu tenho que me policiar em relação a esse tipo de comportamento. Em relação a essa atitude. Ou eu preciso desenvolver mais essa habilidade. A pessoa nem estava me cobrando não, gente. Quem estava me cobrando era eu. Era o meu inconsciente. Vocês conseguem entender isso? Mas de alguma forma eu selecionava inconscientemente os meus relacionamentos através da imagem que eu tinha do que era um relacionamento. E aí eu quero trazer para vocês um conflito muito íntimo. Um conflito que eu tive durante vários anos. Eu ainda estou trabalhando esse conflito, mas que é o conflito da utilização da minha sexualidade, tá? Eu já falei aqui em uma live que a gente falou um pouco sobre isso, e eu acho que por isso também é tão difícil para mim gravar meditações nesse sentido, gravar assuntos sobre isso, porque para mim ainda é difícil falar, porque cria um choque entre o arquétipo da sociedade e o meu arquétipo. Então vou abrir meu coração aqui para vocês nesse momento, tá? Sem medo de ser julgada. Mas eu tive muitos anos aí de dores nas minhas relações, nas minhas relações sexuais. Depois de muitos anos de análise, e depois também de tentar ver se existia algum problema físico, alguma questão médica, que poderia ser resolvida nesse sentido, depois de muitos anos de análise, muitos anos de meditação, de autoconhecimento, em uma das minhas práticas, me veio algo muito forte, Que era a seguinte frase. Pensa comigo, ó. A gente tem esse arquétipo que vocês colocaram, várias pessoas colocaram aí, da recatada, Recatada, o que é uma mulher recatada? E aí vem aquele conceito da virgindade que a gente falou. Então, para que eu pudesse ter uma família no futuro, eu precisava necessariamente ter o que aqui? A virgindade, ok? Eu não poderia ter um envolvimento sexual, Mas olha, eu vou colocar aqui para vocês, até hoje eu não sou casada, Então eu já tive relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos de cunho sexual mesmo com outras pessoas, e sofri muitos anos com dor, porque dentro do meu inconsciente eu tinha uma culpa tremenda por estar, de alguma forma, utilizando da sexualidade e não necessariamente estar com o meu marido, com aquela pessoa, construindo uma família. Primeiro ponto dessa questão, tá? Isso é uma questão que eu ainda trabalho em mim. Então, primeiro ponto. Inconscientemente, eu achava que aquilo era errado, me sentia culpada, medo de não ser aceita por outra pessoa, me sentia suja. E aí a gente pode falar várias coisas, tá, gente, aqui, dentro desse aspecto. Não é o nosso foco hoje, ok? Por causa da minha dor, por causa desse inconsciente, os meus relacionamentos, os que eu tive, eles terminavam. Porque nenhum relacionamento hoje sobrevive se não tiver o quê? Sexo.
Consegue entender? Então, a minha vontade de ter família era exatamente o que bloqueava eu ter uma família. Vocês conseguem entender? Conseguem perceber isso? Eu não sei se vocês conseguem fazer essa associação, né? Então, assim, gente, foi algo que foi construído inconscientemente, né? Através da fala de pessoas da minha família, de que eu convivia, por perceber também que a geração passada as mulheres se casavam, né, virgens. Só para vocês verem esse questionamento, tá? E agora eu vou passar para o terceiro passo, que eu acho que é o ponto-chave aqui, quando a gente fala de relacionamento, em relação àquilo que eu quero, em relação a quem eu sou. O que aconteceu? Vocês não me ouviram, gente? Lu, deu algum problema? Travou? Ah, não, vocês conseguiram escutar, ótimo. Mas vou falar mais uma vez, então, a frase que eu trouxe aqui para vocês, né? Desse conflito que existiu, então. Lembrando, então, desse arquétipo social, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um arquétipo individual, um arquétipo coletivo. Eles podem estar, então, aí de alguma forma se sobrepondo, e aí não tem conflitos, né? Mas pode existir um conflito. Quando esse conflito existe, a gente cria, então, uma crença, gente. Uma crença que limita a gente a alcançar os objetivos, tá? Então, pessoal, só voltando àquela associação que eu fiz para vocês aqui, mas que, é claro, tem muita coisa mais profunda que isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Isso é só um relato breve para a gente chegar no nosso último ponto da nossa live. Meu objetivo era ter uma família, né? Mas qual que era a visão de uma mulher que era para casar? Era uma mulher que fosse recatada, associada à questão da virgindade, da pureza, lembra? Então, né, nesses relacionamentos que eu tive, como eu falei com vocês, a utilização do sexo, do corpo para mim, a expressão da minha sexualidade, de alguma forma trazia culpa porque fugia a imagem da mulher que era para casar, dentro do meu inconsciente, tá? Essa imagem, né, de pureza, de castidade, ela então bloqueava de alguma forma a expressão da minha sexualidade. E aí existia a dor física de algo que é emocional, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui mais uma vez. A dor física vindo do emocional. Gente, física mesmo, tá? Então, acabava existindo um outro conflito depois desse, porque nenhum relacionamento hoje, né, eu acho que não nenhum, poucos relacionamentos hoje vivem sem sexo, né? Mas a grande parte dos relacionamentos, para que eles continuem, para que eles vinguem e até mesmo cheguem a formar uma família, eles precisam do sexo. Então, a minha dor, que era ocasionada por uma imagem inconsciente da mulher para casar, se tornou um impedimento para que eu pudesse também construir uma família. Porque através da dor que eu sinto, né, que eu sentia mais do que hoje, mas através da dor que eu sentia, eu não conseguia manter os meus relacionamentos, porque eu não conseguia me relacionar sexualmente com os meus parceiros. Consegue entender isso? Então, ótimo. Sintomas psicossomáticos, exatamente, no Instagram, Escrevitor. Seu nome é Vitor? Exatamente. Muito bom, gente. Camille, deixa eu só ler aqui o comentário da Camille. Sendo que para um casamento dar certo, não envolve apenas a relação sexual, mas sim o querer das partes em darem certos. Em dar certo. Exatamente. Claro que para uma relação durar, não necessariamente, né? Vou mudar minha frase. Para um relacionamento durar, existem diversos fatores associados. Mas o sexo também faz parte, né? Lembrando que a gente tem esse corpo, e isso eu também custei a aceitar, a minha sexualidade, o meu corpo, tá? E aí eu pergunto até para as mulheres que estão aqui com a gente, é difícil vocês aceitarem o corpo de vocês, a sexualidade de vocês, a vontade de vocês, né? Eu falo mulheres, pessoal, porque
como eu sou mulher, eu consigo falar para as mulheres que estão aqui. Mas eu pergunto também para os homens como é essa relação de vocês com o corpo de vocês, com a vontade de vocês. Claro que existem também arquétipos para os homens, né? Que o homem tem que ser viril, que ele tem que ter várias mulheres, que ele tem que ter esse comportamento ou outro comportamento. A gente tem os arquétipos de ambas as partes. Mas eu só consigo falar para as mulheres hoje, né? E a gente precisa aprender a identificar esses arquétipos, esses padrões, né? Essas questões inconscientes que influenciam nas nossas tomadas de decisão. Vocês, mulheres que estão aqui hoje, né, vão nos ajudar a geração futura conseguir identificar esses padrões de uma forma muito mais fácil, muito mais acessível, né? E agora eu vou vir para o nosso último passo, já estou quase completando 1 hora aqui da nossa live. O nosso terceiro passo aqui que eu programei para falar com vocês e que tem tudo a ver, né, com essa lei da atração e relacionamentos afetivos. Então, falei para vocês aí dessa minha questão que impedia, né, de alguma forma ainda está sendo trabalhada para que eu consiga, então, alcançar esse objetivo da minha vida, que é ter uma família. Mas aí vem o outro passo que a Camille colocou pra gente sobre relacionamento. Relacionamento não é só essa questão sexual, né? E aí me veio uma pergunta muito mais profunda, que é: o que eu quero para um relacionamento? E quais padrões eu estava tendo nos meus relacionamentos anteriores? Agora eu quero que você pegue uma caneta aí na sua casa, uma caneta e um papel, para você anotar isso, e eu vou mostrar para vocês um exercício que eu fiz, que me ajudou muito nessa questão do autoconhecimento dos padrões, principalmente nessa área de relacionamentos afetivos, amorosos, né? Vamos lá, pegar o papel aí? Pega o papel, caneta, uma nota no celular. Quero trazer isso para vocês. Pessoal, eu fiz um curso que mudou minha vida ano passado. Ano passado? Não, foi em 2019. Nós estamos em 2021. Passou tão rápido esse ano de 2020, né? Fiz um curso de 10 dias de meditação que mudou a minha vida no sentido de refletir sobre quem eu era, mas também o que eu queria manifestar na minha vida, tá? E isso eu trago muito para os cursos que eu dou, né, de meditação agora. A Fê, que está até aqui com a gente, fez o último curso de 8 semanas comigo. Eu trago muito isso porque é muito importante a gente perceber que a gente pode manifestar o que a gente quer em todos os âmbitos, gente. Até mesmo no de relacionamentos amorosos, né? E aí eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu que transformou. Mas transformou no início, eu percebi que eu precisava ainda afinar um pouco mais ali o que eu estava buscando, para que depois, de fato, eu conseguisse estar em paz com um relacionamento amoroso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que esse curso propunha, né, era exatamente o autoconhecimento. Era observar se estava associado, a minha questão estava associada a relacionamento amoroso, era observar as minhas experiências vividas anteriormente, não só em relação a parceiros, mas também em relação à minha própria família, né? Ao relacionamento dos meus pais, ao relacionamento meu com o meu irmão, ao relacionamento do meu irmão com os meus pais, e analisando esses padrões. A primeira coisa, então, que eu fiz foi analisar esses padrões, tá? Para a gente analisar esses padrões, a gente precisa perceber aquilo que de alguma forma traz desconforto para a gente, traz tristeza, traz melancolia, traz sensações desagradáveis. Então, sempre que acontecia algo no meu relacionamento, né, com o meu parceiro, por exemplo, anterior, que eu me sentia triste, quais pensamentos chegavam na minha cabeça, né? Vou falar para vocês aqui 3 padrões que eu identifiquei, que foram muito presentes nos meus relacionamentos. Que eu não era suficiente para aquela pessoa, ou seja, eu era sempre menos, que eu me doava demais, que eu cuidava excessivamente dos meus parceiros e eu recebia pouco, que eu sempre gostava mais do meu parceiro do que ele gostava de mim, né?
Então, esses eram padrões que estavam claros ali nos meus relacionamentos. Claros, porque eles chegavam como pensamentos nos momentos de infelicidade, nos momentos de conflito, eu percebia esses padrões, esses pensamentos, né? Então, era uma sensação de inferioridade. Existe aí uma lacuna emocional que pode ter sido criada ao longo da minha história, no meu relacionamento com os meus pais, no meu relacionamento com os meus amigos, algo que aconteceu na minha infância, na minha escola. Isso precisa ser analisado caso a caso, indivíduo a indivíduo, né? Mas muitas vezes, por exemplo, se você tem... aí eu vou falar da figura masculina, né, da figura paterna, porque geralmente as figuras maternas, elas são mais amorosas. Geralmente, viu, gente? Mas a gente também tem muitos pais amorosos, né? Mas geralmente as mulheres, elas têm uma naturalidade em expressar as suas emoções, até porque isso eu vou trazer no meu curso só para mulheres, viu, pessoal, que a gente vai lançar em fevereiro. Eu vou explicar neurobiologicamente como que o nosso cérebro, né, querendo ou não, ele tem uma funcionalidade de reconhecimento de emoções e de expressão de emoções mais desenvolvidas do que o cérebro do masculino, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tô com quase o tempo estourando aqui, mas vamos lá, vamos concluir. Então, caso a caso, mas vamos pegar a figura paterna, né? Geralmente a figura paterna, ela tem um maior distanciamento dos filhos, né? Em relação, quando a gente compara com a figura materna. E, necessariamente, se existe um distanciamento, a gente tem uma lacuna afetiva aí, nesse caso, tá? Essa lacuna afetiva, se eu tô falando eu, mulher, com uma figura paterna, toda figura masculina que entrar na minha vida, querendo ou não, eu vou ter um pouco de reconhecimento dessa lacuna afetiva. E aí tem um velho ditado que a gente fala que as mulheres casam com homens que parecem muito com seus pais, né? Porque elas seguem esse inconsciente associado a essas lacunas ou preenchimentos emocionais afetivos, tá? Não é nem em relação ao comportamento, não. Pode até ser. Ter algumas similaridades de comportamento, de aparência, mas é mais nesse sentido de lacuna afetiva ou de preenchimento, né? Então, vamos supor aí que, no meu caso, existiu um pouco dessa lacuna afetiva que se refletiu, então, na minha conexão com parceiros, né, do sexo masculino, ok? Até aí, mais ou menos, entendido? Porque inconscientemente, né, a gente traz essas figuras, esses registros, criando os nossos arquétipos individuais, que também se relacionam com os arquétipos coletivos que a gente falou mais cedo. Para quem está chegando agora, depois assiste a nossa live de novo, porque eu já expliquei esses conceitos um pouco melhor antes, né? Então, pessoal, em todos os meus relacionamentos, eu senti essa lacuna afetiva. Tá encaixando as pecinhas aí? Eu senti essa lacuna afetiva, né, de que eu não era boa o suficiente, porque aquela pessoa não demonstrava o amor dela pra mim. Eu demonstrava, mas ela não demonstrava. Eu dava carinho, mas ela não respondia, né? Então eu não me sentia boa o suficiente, eu sempre achava que eu gostava mais do parceiro. Era um arquétipo que eu trazia dentro do meu inconsciente que se manifestava nas minhas relações. E é claro que o contrário também acontece, como a Dalgisa está colocando aqui, né? E Camille, é exatamente isso, a gente projeta a relação dos nossos pais no nosso próprio relacionamento quando a gente não tem consciência desses processos, quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que quer. Então, pessoal, eu saí de diversas relações sentindo essa lacuna emocional. Estamos chegando no ápice da nossa live para trazer para vocês isso. Eu saí desses relacionamentos. Não estou falando que essas pessoas eram pessoas ruins, não estou falando que elas não sabiam amar, não estou falando que elas não se expressavam, né? A gente tem diversas formas de expressar o que a gente sente. E tem um livro que também é super rapidinho de ler, que chama 5 Linguagens do Amor, que pode trazer um pouco mais de elucidação sobre esse conteúdo para vocês, tá? Então, a minha forma de expressar era diferente dessas pessoas que se relacionaram comigo de alguma forma. E eu sentia essa lacuna emocional
porque eu precisava de alguma forma de um outro tipo de expressão. A pessoa estava fazendo o máximo dela, mas não era aquilo que de alguma forma tirava essa sensação de lacuna, né? E aí eu vou colocar mais uma vez para vocês, não é o outro que tem que suprir essa sensação de lacuna dentro da gente, é a gente que tem que suprir essa sensação de lacuna. Mas é claro que quando a gente supre essa sensação, a gente vai atrair então pessoas que são condizentes com aquilo que a gente emana, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente sabe que é melhor pra gente, né? Então, por isso que é importante o processo de autoconhecimento que eu falei para vocês aqui da lei da atração, para que a gente possa se atentar ao que quer e intencionar o que a gente quer. E aí eu estava intencionando errado na minha vida. Eu estava intencionando primeiro baseada num arquétipo individual que contradizia, entrava em conflito com o arquétipo coletivo, e além disso eu trazia um arquétipo, né, da relação com o masculino na minha vida. E aí, quando eu fiz esse curso, depois de identificar esses padrões aqui, depois de perceber, né, qual que era a minha lacuna emocional, como eu me sentia nesses relacionamentos, eu me propus a escrever uma lista sobre o que eu buscava num parceiro de vida, tá? Vou compartilhar com vocês algo muito íntimo agora, que foi a lista que eu fiz de 13 aspectos que eu buscava num parceiro. Pessoal, não necessariamente a pessoa que está comigo hoje, ela tem que seguir todos esses aspectos, mas são aspectos importantes para mim. E aí a gente vai falar de princípios fundamentais e negociáveis na nossa próxima live, tá? O primeiro aspecto que eu coloquei foi uma pessoa aberta emocionalmente. Esse aspecto eu tive até que reeditar e eu vou falar para vocês depois, porque ele atraiu uma pessoa completamente aberta emocionalmente, mas descontrolada psicologicamente. Eu conheci uma pessoa que fugia um pouco, né, do aspecto da sanidade de um relacionamento. Então, foi um relacionamento super curto, de 1 mês, muito intenso e com traços de abuso, né? E eu consegui sair desse processo porque eu tinha a consciência do quanto estava me fazendo mal. E eu acho que isso a gente pode falar numa outra ocasião, né? Então vamos lá. Primeiro, quando eu formulei essa lista, foi assim: uma pessoa aberta emocionalmente. Segundo aspecto, gentil com todos e consigo mesmo, né? Porque para a pessoa amar uma outra pessoa, ela também precisa amar a si mesma, senão, gente, não tem jeito. A pessoa não consegue tratar o outro bem se ela não se trata bem. Terceiro aspecto, amoroso com família, amigos e relativos, né? Pessoas com as quais ele se relaciona. Quarto aspecto, preocupado, engajado com a sua evolução espiritual. Só vou falar aqui para vocês, né? Aí a gente tem, ó, sexto aspecto, que não use drogas, que deseje ter filhos, que seja fiel, aí vários aspectos até o final, né? Trabalhador, que seja envolvido em projetos sociais junto à comunidade. Então eu tenho essa lista infinita aqui. Mas lembra do primeiro que eu tive que editar? Aí foi o seguinte, gente, fiz essa lista, né? Lei da atração. Me conheci, descobri os padrões que eu tinha. Percebi o que eu queria no meu parceiro de vida. Não tô falando aqui que ele tinha que ser alto, magro, rico, com carro do ano, casa. Não, gente. É o que a pessoa traz da essência dela, né? Fiz essa lista, tá? E depois eu li essa lista todos os dias. E durante as minhas práticas de meditação, eu entoei isso nas minhas práticas, no sentido de mentalizar o que eu estava buscando numa pessoa. Porque relacionamento amoroso, aí eu vou dar um exemplo, relacionamento amoroso é igual quando você chega num self-service, num buffet. Você tá lá no buffet, tem um monte de opção, não tem um monte de opção? Um monte de comida, tem lasanha, adoro lasanha. Lasanha, nhoque, tem salada, tem, vamos colocar aí, tem até doce, pudim, brigadeiro. Você olha para aquilo tudo, se você não sabe o que você quer comer, você vai fazer o quê? Você vai querer tudo, né? Só que vai chegar um momento que você não vai conseguir comer e às vezes você não vai nem chegar na melhor comida. Gente, não tô comparando ser humano com comida não, tá?
Só tô falando para vocês que quando a gente não sabe o que a gente quer, não é a gente que escolhe, é a pessoa que vai escolher a gente, porque a gente não sabe o que quer. Aí chegava uma pessoa, virava e falava assim, nossa, eu te acho muito legal e tal, eu gosto de você, eu gosto de estar com você e tal. E às vezes eu nem gostava da pessoa, mas era a pessoa que me escolhia, e eu naquela coisa das pessoas não me amarem, naquele padrão, né? De que eu não sou boa o suficiente. Quando uma pessoa me dava uma migalha emocional, o que eu fazia? Eu pegava na hora aquela migalha emocional. Entende isso? Então, pessoal, quando eu descobri o que eu queria, quando eu fiz essa listinha aqui, eu comecei a ler essa listinha todos os dias, né? Comecei a ler essa listinha. Esperei o universo me dar os sinais dela, né? E aí até paciência mesmo, aí eu vou puxar a orelha de novo de vocês, que a gente precisa ter paciência para o universo também manifestar as coisas. Só que eu não estava tão paciente assim. No primeiro sinal que o universo me deu, veio essa pessoa que eu falei com vocês que estava extremamente aberta emocionalmente, mas que não tinha controle emocional nenhum. Nenhum. Né? E aí, depois que eu consegui sair dessa situação, graças a Deus eu consegui sair dessa situação rápido. Rápido não como eu queria, porque eu não consegui sair rápido como eu queria, né? Porque a gente fica com medo até da reação da pessoa, o que vai acontecer. Isso a gente pode falar em outras situações. Mas depois disso, eu passei um tempo sozinha e eu reformulei essa primeira frase. Coloquei aberto emocionalmente, viu, universo? Agora me escuta direito. Aberto emocionalmente e ao mesmo tempo equilibrado emocionalmente, tá? Então, outra coisa importante, quando você for pedir para o universo, peça direito, porque você quer gato, ele pode mandar cachorro para você se você não falar que você quer um cachorro. Então, é exatamente isso, gente. É saber também o que pedir, o que manifestar, tá? Essa live ficou uma doideira, né? Falei um monte de coisa aí pra vocês, desconexa, mas que no final acho que deu pra gente dar uma conectada. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, gente. A Tânia, ótima forma de comparar, viu, gente? O ser humano não é comida, mas é só pra gente ter uma comparação. Quando a gente é escolhido e pela carência passamos a tentar nos convencer de que aquilo é o melhor para nós, é que não Camille, eu tinha pensado em falar sobre isso e eu tava esquecendo antes da gente finalizar. Gente, quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos? Cadê meu livro, meu Deus? Tá onde? Eu acho que ele tá na cabeceira da minha cama. Mas eu tô lendo pela segunda vez esse Mulheres que Correm com os Lobos. E um dos contos, né, que fala sobre o Barba Azul, eu não sei quem leu aqui. Se alguém já leu, dá um joinha aí. A gente tem esse conto do Barba Azul e eu vou explicar para vocês por que o comentário da Camille me lembrou desse conto, né? Seguinte, Barba Azul era um senhor que tinha uma barba azul e ele estava cortejando 3 irmãs. Então tinha a irmã mais velha, a irmã do meio e a irmã mais nova. A irmã mais velha e a irmã do meio, elas perceberam, né, que ele era um homem, que ele tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, que não caía bem, que não, sabe, não descia bem. Né? A barba dele era azul demais. E a irmã mais velha, a irmã mais nova, na sua ingenuidade, mas a barba dele nem é tão azul assim, né? E aí, ao longo do tempo, o Barba Azul foi conquistando essa irmã mais nova e se casou com ela. Aí, dentro desse conto, num belo dia, o Barba Azul vai fazer uma viagem e entrega, né, para essa irmã mais nova, que virou a sua esposa, todas as chaves do castelo onde eles moravam. E ele fala o seguinte para ela: olha, você pode chamar suas irmãs, vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês podem usar, né, as mobílias da casa, fazer o que vocês quiserem, você só não pode entrar no quarto que essa chave abre. A curiosidade humana, o que faz? Barba Azul viajou. O que sua esposa, assim que suas irmãs chegam em casa, faz? Então, ele falou comigo que a gente pode fazer o que a gente quiser, olha como ele é caridoso.
a gente pode fazer o que a gente quiser, comer a comida, usar os quartos, né? Só que a gente só não pode ir no aposento que essa chave abre. E as irmãs, né? Nossa, mas que aposento é esse, né? Ela não sei que aposento é esse. E aí elas passam então a procurar qual é esse aposento nesse castelo, para que elas possam abrir e ver, né, o que tem lá dentro dessa porta, né? E aí elas procuram, e no final descobrem que tem uma portinha lá no porão do castelo que abre, que essa chave abre. E assim que elas abrem essa porta, elas se deparam com uma infinidade de ossos, né, de restos de mulheres que foram mortas. E aí nesse momento há aquele desespero, né, de encobrir que elas descobriram quem era finalmente o Barba Azul. E aí elas fecham a porta desse local, desse quarto, só que a chave não para de sangrar. A chave continua sangrando. E aí o Barba Azul volta para casa. A sua esposa tinha escondido essa chave dentro do seu armário. E aí ela entrega aquele molho de chaves para o Barba Azul, e o Barba Azul percebe que a chave que ele falou, que era do aposento que não era para abrir, estava faltando. Aí ele pergunta, mas cadê a chave? E ela, né, tenta sair daquela situação, não consegue. O Barba Azul descobre então que ela tinha aberto o quarto, que ele tinha falado para ela não abrir. E nesse momento ele vira e fala, chegou a sua hora. Chegou a sua hora, pega o cabelo dela e vai descendo com ela, né, para esse quarto lá embaixo, para realmente acabar com a vida dela. E aí ela pede um tempo para que ela possa fazer as suas últimas intenções. E ela corre lá para cima desse castelo e ela começa a chamar as suas irmãs, a chamar os seus irmãos. E aí, quando o Barba Azul estava subindo para poder pegá-la, né, e finalizar com a vida dela, os irmãos chegam, as irmãs, e aí acabam matando o Barba Azul. Moral da história, né? E aí, dentro desse livro, um livro maravilhoso que traz diversos arquétipos do feminino, a irmã mais velha e a irmã do meio, elas representam muito a intuição que a gente guarda, né? Que fala exatamente sobre tem alguma coisa ali que não me cheira bem. Todo mundo tem essa intuição. Então, quando eu conheci essa pessoa, tinha alguma coisa ali que não me descia bem, mas pela minha ingenuidade, né? Essa irmã mais nova representa a ingenuidade. Então, pela minha ingenuidade, eu acabei pensando, mas a barba dele não é tão azul assim. Mas isso nem é tão problemático assim. Mas esse nem é tão, sabe? E aí a culpa vai virando a culpa de quem? Sua, né? Então você acaba se culpando também por pensar algo a respeito daquela pessoa, daquela situação. Só que a gente tem que estar muito atenta também a essa questão da intuição, né? Ela nos dá sinais muito importantes, viu, gente? Muito importantes. Eu acho fundamental a gente aguçar ainda mais a utilização dela através do nosso autoconhecimento. Pessoal, eu falei para vocês no inicinho, né, que eu ia responder a pergunta do Rafael que ele fez na semana passada, e eu acabei respondendo ao longo das nossas explicações, que ele perguntou se esses arquétipos que a gente constrói, eles atrapalham a conhecer melhor o outro, né? E claro que atrapalham, porque se o outro não se conhece, se ele não sabe, né, quais arquétipos ali estão de alguma forma atrapalhando a tomada de decisão, alcançar os objetivos que ele quer, isso vai atrapalhar o relacionamento com o outro também, né? E aí quando eu falo sobre isso, gente, sobre fazer uma lista, sobre pensar, né, naquilo que a gente quer, eu não estou fazendo aqui apologia a relações que sejam fugazes, rápidas, vazias, né? A relações que sejam... eles falam hoje, tem até um nome, eu esqueci. Gente. Negócio do Tinder aí, que passa para um lado, passa para o outro. Relações descartáveis, né? Eu não estou falando sobre relações descartáveis, eu estou falando o contrário. Quando você se conhece, quando você sabe o que você quer, os seus princípios. Quando você faz essa lista que eu fiz aqui, eu não tenho vergonha de mostrar essa lista, né? Porque diz respeito a princípios éticos e morais de um parceiro que eu busco. Então, quando eu consigo ter a consciência disso aqui,
Quando eu saí da situação que eu falei para vocês, do abuso, e eu conheci a pessoa que eu tô hoje, eu pude me conectar com ele através dessa lista que eu tinha feito antes, né? Uma pessoa amorosa, que cuida dos outros, que estava aberta emocionalmente, equilibrado, uma pessoa super em paz. E é a primeira vez que eu estou em paz comigo e com um relacionamento. Então eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão. Eu queria agradecer a cada um que esteve aqui com a gente. Viu? Muito obrigada pela participação. Se vocês gostaram, gente, dessa live, compartilhem com as pessoas depois que eu salvar. Peço esse apoio para vocês. Na próxima semana eu vou fazer mais uma live aqui. Eu vou estar divulgando para vocês um pouquinho mais do curso que a gente vai trazer. A Carol, que está aqui com a gente, vai ser também uma das pessoas que vai estar nos ajudando aí, né, nesse processo de autoconhecimento, vai falar sobre educação financeira e outros aspectos. A gente também tem outras convidadas dentro desse curso, então vai ser realmente um empoderamento feminino, porque a gente está aqui para poder identificar essas crenças e para que a gente possa, então, desenvolver todo o nosso potencial. Essas crenças são saltos, são trampolins para tudo aquilo que a gente merece, tudo aquilo que a gente quer. Paz e luz para vocês. Um beijo grande. Vamos fazer mais uma vez aquele screenshot? Um beijo para quem veio, para quem me acompanhou. Se vocês puderem me mandar a foto. Vou ficar até caladinha aqui para vocês tirarem. Peraí. Gente, obrigada. Com muito carinho, eu finalizo essa nossa live. Que Deus abençoe vocês. E vamos marcar mais lives. Vou deixar uma caixinha de sugestão, viu, gente? No nosso Stories, com temas para as lives, para vocês me ajudarem também nesse conteúdo que eu posso trazer para vocês de alguma forma, tá? Um beijo, muito obrigada. Um beijo grande, enorme para vocês. Muito obrigada, Lucas, Elis, Glau, minha amiga linda, meu tio Luciano. Ai, que bom, tio. Meu tio, gente, é um escritor maravilhoso, um filósofo excepcional. Eu queria ter um tio assim. Obrigada, Elisa, mamãe, Maria Luísa, que está aqui com a gente, que é a minha rainha, a razão do meu viver. Obrigada a cada um de vocês. Grazi, olha quem está ali, Grazi, o presente, Grazi. Gente, a Grazi fez essa caixa, vocês conseguem ver? Essa caixa maravilhosa aqui. Foi a Grazi do Cult VIP que fez. Minha tia comprou com ela. Grazi, eu amei. Tá aqui comigo. Um beijo, Grazi Oliveira. Sua linda, você tá aqui, que delícia. Dani, Elis, Andréia, Josi. Um beijo, gente. Vou deixar vocês em paz agora. Até mais. Um beijo, Sabrina. Fique com Deus. Até a próxima, hein? Até breve.